Essa última videoaula aqui desse dia, dessa semana, a gente vai completar então a edificação inserindo a cobertura, tá? Então vocês vão ver o seguinte, a cobertura do IFSC ele costuma ser bem simples, né? Nesse caso aqui então nem se fala, a gente só tem duas águas e toda a cobertura tem em torno do seu perímetro um beiral, né, com platibanda em torno de 1,5 m por aí, e um beiral que a gente pode medir aqui pela própria cobertura. Não preciso nem importar isso do AutoCAD porque ele é muito simples. Só preciso medir aqui o quanto que eu tenho de uma ponta a outra. Então, de uma ponta a outra eu tenho 2 metros. Então, perfeito. Para eu poder executar a cobertura, eu só preciso dessas informações. Como é que eu vou executar essa cobertura? De forma bem simples. Eu vou primeiro de tudo o seguinte, eu já tenho o perímetro dessa laje pronta. E ela está aqui em todo esse meu edifício, que é nada mais é do que a própria laje que compõe os demais pavimentos. Então vejam, ó, eu vou selecionar esse elemento, que é o piso de concreto, vou dar um Ctrl C e vou usar o mesmo procedimento que eu usei em outros momentos, que era o que? Vim aqui... deixa eu ver se eu fiz a cópia. Deixa eu dar um Ctrl C, já dei, né? Venho aqui em colar e vou fazer o que? Alinhado com o nível. Nesse caso, eu vou alinhar com a cobertura, que é o nível superior ao nível 2, aqui, né, do piso 2. Vou dar um OK. E aí, claro, como eu tinha feito um shaft que ficava vinculado só a esses níveis, aqui em cima a geometria está completa. O que eu tenho que lembrar é o seguinte, e eu não posso esquecer, esse piso está inserido, perfeito, só que ele está aqui, ó, a menos 0,3. E então, nesse caso, eu vou zerar. Tá? Vou deixar ele zerado, porque eu não vou ter piso aqui em cima, só cobertura, então eu vou zerá-lo. Vou deixar ele no nível 0. Para a gente poder mexer nesse elemento, eu venho aqui no nível 4 de cobertura, clico aqui, evidentemente não enxergo nada, tá? Antes de a gente mexer na subjacência, deixa eu só fazer o seguinte, vamos selecionar alguns desses eixos que estão aqui, porque eles, né, agora eles não são parte dessa vista, eu posso ocultá-los sem medo, tá? Tem um eixo aqui pequenininho, eu vou ocultar esses elementos, não vou excluí-lo. Então está aqui. Eu não consigo enxergar o pavimento de baixo. Isso diz respeito a uma configuração de subjacência que a gente vai arrumar aqui. Ó. Subjacência é quando você quer enxergar o que está embaixo desse nível. Então, como eu estou no nível cobertura, eu quero enxergar o nível do segundo pavimento. Então, eu aplico e agora eu consigo enxergá-lo. Tá? Depois, com mais calma, vocês podem ir arrumando aqui, basta a gente selecionar aqui para que apareça a nomenclatura, né, ou a numeração ou as letras que compõem os eixos. Isso aqui farão parte da apresentação final, da entrega da representação final. Mas vejam o seguinte, eu preciso aqui com essa laje criar agora o beiral. Então eu vou selecioná-lo, está aqui a laje que eu quero, vou editar o limite, e para editar esse limite é muito simples, basta eu vir aqui e clicar em deslocamento, digito aqui o deslocamento que eu quero 2 metros, e não gostaria que ele copiasse. O que é copiar? É criar uma moldura com uma cópia dessa daqui. Não, eu quero deslocar essas linhas, eu não quero criar uma outra moldura aqui. Então, para isso eu desabilito copiar. Como é que eu faço agora para não ter que ficar criando linha a linha? Paro o mouse sobre uma linha, vejo onde a linha tracejada está demonstrando o deslocamento, clico no Tab. Opa, tem que sair daqui, porque senão não vai dar. Deixa eu clicar aqui fora. Então, novamente, ó, paro o mouse, dou um Tab e de uma hora para outra vejo todas as linhas onde elas vão parar. Clico aqui, fiz deslocamento do piso, verifico se há algum problema. Há um probleminha aqui, resolvo tranquilamente. Né? Faço uma paragem e retiro o excesso. Vai acontecer aqui agora é o seguinte, quando eu finalizar, é importante
eu sempre tomar ciência do que eu devo anexar e o que eu não devo anexar. Nesse caso em específico, eu vou anexar as paredes de baixo a essa laje seguindo esse critério aqui. Ó. As paredes que compõem esses elementos, eles não seguem entre um pavimento e outro. Então, nesse caso, se eu tivesse que responder em outras situações, eu ia responder sempre como não anexar. Só que agora essas paredes vão encerrar justamente, finalizadas, justamente embaixo dessa laje. Elas não vão atravessar, elas não fazem parte da composição dessa cobertura. Logo, a resposta que eu vou dar aqui é anexar. Já vai facilitar um longo trabalho aqui que eu vou ter pela frente. Então eu espero aqui a geometria finalizar aqui o processamento dos dados. Vamos ver como é que isso se comporta então no 3D. Vejam que a laje está ali construída e as paredes, deixa eu selecionar para facilitar. Veja então que as paredes encerram exatamente embaixo da laje. Perfeito? Beleza, voltamos então para a planta de cobertura. E a ideia agora é a gente executar a platibanda. Lembre-se que eu tenho um nível chamado platibanda. Ele tem aqui diferença de 2 metros. Eu vou baixar um pouco, tá? Eu vou passar esse nível para baixar 1,5 metro. Então ele vai ficar aqui com 11 metros e 80. Baixei um pouquinho. Perfeito. Voltamos lá para a planta de cobertura. Deixa eu alterar aqui as minhas configurações de apresentação. E vamos fazer então a parede. Veja aqui, já de cara já estou vendo que os eixos ficaram sobrepostos à geometria. Então, façam aí as alterações. Talvez a planta de terra vai ficar um pouco deslocada, né? Mas se faz necessário esses ajustes. Eu não vou perder tempo agora aqui, mas depois vocês podem fazer no arquivo. Vocês vão ver que no final eu já vou estar com isso aqui organizado. Mas o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar a platibanda de fato. E agora na colocação dessa platibanda eu vou ficar atento com um detalhe que difere da colocação das paredes do térreo, né? Que é o seguinte: eu vou escolher parede. Tá, vou pegar uma parede aqui que eu tenho reboco externo e reboco interno, mas não tenho pintura nenhuma, então essa parede de 15. E eu não vou deixar ela desconectada como está aqui, eu vou conectá-la no nível da platibanda. Então a parede vai sair com 1,5 metro como eu quero. E agora vem um ponto mais importante: eu preciso fazer com que a minha parede, ou pelo menos a forma como eu venho inserir a parede, ela deixe 1,5 centímetro de reboco para fora, para justamente depois eu rebocar a parte externa do piso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uso das linhas de localização. Eu tenho alguns tipos de acabamento: a de face externa e o núcleo, a face do núcleo externo. Se eu pegar a face de acabamento externo, o que vai acontecer? A parede vai ser construída exatamente na linha da minha laje. Ou seja, o meu reboco não vai atravessar, eu vou ficar com essa laje aparente e vai ficar estranho. Se eu pegar pela face do núcleo externo, ele vai pegar exatamente pela parte do tijolo. Então, tu vai ficar com o reboco só 1,5 centímetro para fora, que é justamente o que eu preciso. Então eu vou pegar aqui a face núcleo externa. Como é que eu vou localizar essas paredes aqui? Como é que eu vou executá-las? Utilizando a seleção de linhas. E nesse caso é muito simples. Eu vou dar um zoom só para poder enxergar onde é que a linha tracejada está me indicando, tá? Então eu vou ficar com o mouse aqui posicionado, embora vocês não estejam talvez enxergando. Da forma como está aqui, está demonstrando que está ficando do lado interno. Eu vou dar um Tab. Tá? E todas as linhas dessa laje estão sendo selecionadas. Então eu clico aqui e numa tacada eu fiz então todas as paredes que eu preciso. Vamos dar uma olhada no 3D? Tá lá, devidamente inseridas. Aquilo que eu estava explicando sobre a colocação dela em relação ao núcleo externo é justamente isso daqui, ó. Eu tenho 1,5 centímetro para então fazer o seguinte: baixar essa parede aqui. Como é que eu vou baixar o reboco? Eu vou selecionar só essas paredes. Deixa eu fazer uma seleção bem básica aqui, já que eu tenho que estar. Deixa
Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu só finalizar aqui, deixa eu dar um ASCII. Deixa eu ver se ele vai permitir eu selecionar só as paredes de cima. Tem que fazer um filtro. Fazer um filtro, vou deixar só paredes. Essas 17 paredes que compõem esse sistema aqui, eu vou deixá-la menos, acho que é 12 centímetros que eu tenho de laje, né? Menos 0,12. Vou aplicar e então o meu reboco está exatamente em cima da laje. Depois a gente faz os processos de união, mas está perfeitamente instalado. Isso é simples de fazer? É simples, bem básico, né? Mas façam isso e a gente vai deixar a cobertura mesmo, telhado, especificamente telhado, para a próxima semana, porque aqui eu vou querer fazer o telhado aparecendo pelo menos uma parte do madeiramento, os caibros ali, a parte de ripa e coisa e tal. Tá? Se chegar até aqui, tá ótimo.